Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima, sem pecado concebida. Diletos ouvintes, amigos internautas, meditando o Evangelho de hoje, São Marcos realça a incredulidade dos discípulos e a sua dureza de entendimento para aceitar o fato da ressurreição. Apesar das aparições de Jesus, eles ainda estavam resistentes. Vimos a cada dia nos relatos que Jesus, como diz o evangelista, começa a aparecer a uma mulher, Maria Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Veja que impressionante. Uma mulher que, ao ter contato com Jesus, aproximar-se dele, ela é liberta, exorcizada, na medida em que corresponde aos apelos de Jesus. E daí por diante, Jesus também aparece a outros discípulos. Ainda assim, parece insuficiente. No entanto, eles que estavam destinados a ser testemunhas diretas e autorizadas do ressuscitado, resistem a aceitar o conteúdo do que há de ser o seu testemunho diante de todos os homens, até que não o comprovem de uma maneira imediata e palpável. Ou seja, estavam querendo uma prova autêntica. Inclusive os discípulos de Emaús ouviram falar da ressurreição. Algumas mulheres nos disseram que ele está vivo, mas ninguém o viu. Depois nós iremos ouvir falar de Tomé, que só acreditava se visse as marcas dos pregos nas mãos, nos pés e assim por diante. Jesus, inclusive, chega a dizer: felizes são aqueles que creem sem terem visto. E serão o quê? Os bem-aventurados, os felizes. Mas Jesus não fica satisfeito com isso. Ele, inclusive, nós podemos ver no relato de hoje do Evangelho de São Marcos, a repreensão de Jesus. Jesus repreende os discípulos por não acreditarem, apesar das notícias. Então esta fé dos discípulos não é algo querido pelo Senhor, que de fato lhes repreende, por causa da falta de fé e pela dureza de coração. Mas também não é um obstáculo intransponível para fazer deles os instrumentos de difusão do Evangelho por todo o mundo. Último versículo, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo significa o seu mandato: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus está falando aqui a respeito do anúncio, de falar dele, a boa nova. Hoje, infelizmente, está se espalhando uma ideologia de que todas as religiões são iguais, que levam a Deus, e não é bem isso. Numa época atrás, primitiva, apesar das falhas, o Evangelho era anunciado não só com palavras, mas através das suas vidas, como acontecia, por exemplo, na época de São Francisco de Assis, que muitos franciscanos, inclusive, tinham a alegria de ir anunciar a outros povos o Evangelho. Com a sua vida eram até martirizados, assim como outras ordens religiosas, para falar de Jesus. Independente de outras crenças, muitos, como ainda hoje, têm resistência ao Evangelho, à pregação de Jesus, mas é preciso anunciar, como ensina o próprio Deus. E não podemos ser incrédulos e nem termos falta de fé. Preciso que o ressuscitado também reanime a nossa fé. Daí a importância, como diz
ensina São Pedro de dar razões de nossa fé, e é preciso conhecê-lo para poder amá-lo, como ensina Santo Agostinho, aprofundar nas Sagradas Escrituras, estudar a doutrina católica a partir do catecismo, os documentos da Igreja, e ter uma vida de fé, de oração, de contato com o Senhor, na Eucaristia, na adoração, na reza do Santo Terço, na companhia com Maria, que vai também auxiliando em nossa vida cristã. Não obstante, o Senhor dirá: bem-aventurados os que, sem terem visto, acreditaram. No caso dos apóstolos, era preciso que, além da fé em Cristo ressuscitado, tivessem uma clara evidência da ressurreição, visto que tinham de ser as testemunhas oculares que anunciassem com especial conhecimento de causa esse fato irrefutável. Não podemos negar a ressurreição. É certo que pode haver situações que tentam nos roubar a fé, porque esta é uma intenção, inclusive, maléfica do inimigo maquiavélico, no sentido de que tenta nos desviar do verdadeiro foco, porque diz as Sagradas Escrituras: ele veio para roubar, matar e destruir. Colocar dúvidas em nosso coração. Então, para sermos, digamos, cristãos autênticos, eu preciso conhecer a minha fé. Eu preciso aprofundar na doutrina, nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, no ensino dos santos padres e assim por diante, para aprofundar, alimentar a minha alma. E quando surgir lampejos de dúvidas, de descrenças, que possamos de fato buscar recorrer ao Senhor, rezar por libertação. Neste sentido, comenta São Gregório Magno: a razão de que os discípulos tardassem em crer na ressurreição do Senhor não foi tanto pela sua fraqueza, como pela nossa futura firmeza na fé, pois a própria ressurreição, demonstrada com muitos argumentos aos que duvidaram, que outra coisa significa senão que a nossa fé se fortalece pela dúvida. Veja só que nos ensina São Gregório: apesar da dúvida, não é motivo, portanto, para descrença, mas ajuda a gente crescer na fé. Infelizmente, existem filósofos, até mesmo teólogos, que tentam confundir nossa cabeça em relação aos próprios ensinamentos de nosso Senhor. Mas Jesus dá sempre mais uma oportunidade para voltar a começar e tornar a confiar nele. É comovedor ver como o Senhor não só esquece e até perdoa estas faltas, mas que, além disso, põe nas suas mãos uma missão ainda maior: anunciar a obra da salvação a todos os homens. São Pedro, inclusive, quando chamou a atenção de praticamente 5.000 homens, ele disse: convertei-vos e crede no Evangelho. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso converter, deixar o pecado, fazer esta passagem de fato para a vida nova, para o perdão dos pecados, a fim de poder ressuscitar com Cristo. E Paulo reafirma: se ressuscitardes com Cristo, buscai as coisas do alto. Não viver como um homem velho, uma mulher velha, no pecado, na devassidão, na imoralidade, na ganância, na corrupção, na desonestidade, na injustiça. Não, mas buscando a verdade de Cristo, configurando a nossa vida ao Senhor. Jesus, quando nos convida a ser seus apóstolos, e recordemos que todos os cristãos recebemos esta chamada com o batismo. Não repara no que temos ou em que fraquejamos, mas
projeta-nos em direção aqui, ao futuro. Uma confiança infinita na obra que o Espírito Santo fará em cada um de nós, se lutarmos por o deixar atuar na nossa vida. O batismo é uma condição para ser salvo. O próprio Jesus se fez batizar. Quando os discípulos começaram a se espalhar pelo mundo, anunciando a salvação, tinha também como finalidade batizar, porque é a porta de entrada, inclusive para outros sacramentos, e um critério para ser salvo. Quem crer e for batizado será salvo, diz a palavra de Deus. E Jesus deu autoridade aos apóstolos, aos discípulos, como hoje nós fazemos os padres, o Papa, os bispos. Ide, anunciai, ensinai, batizai, curai os doentes, exorcizai. Tudo isto a igreja hoje, na autoridade de Cristo, exerce esse munus. E os leigos também cooperam nesse sentido de evangelização. Como, por exemplo, uma pessoa batizada, você, pai, mãe de família, vendo alguma situação de emergência onde a pessoa não é batizada, pode ali, com água benta, pronunciar as palavras e usar a matéria, a água benta, para batizar a pessoa, dizendo: eu te batizo, diz o nome, da pessoa, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ali acontece a graça de Deus. Como certa vez, eu indo ao hospital, vendo uma criança que estava na UTI, já praticamente desenganada, me pediram o batismo e assim eu administrei com água benta e apenas dizendo as palavras. E a criança, com 2 dias, veio a ter a recuperação da sua saúde. O médico disse que a criança precisaria ainda ficar 1 mês para avaliação médica, mas para surpresa ainda da família, em 1 semana ele voltou para casa. E hoje, graças a Deus, recuperado da sua saúde, está convivendo com a sua família. Louvado seja Deus. Então, o batismo é este mergulho, esta imersão para ressuscitar com Cristo, que perdoa os pecados, purifica dos pecados originais, é vida nova. É o próprio Jesus que cura, que liberta, que salva, que exorciza, e Ele se utiliza de nós, pobres criaturas, porque Ele soprou sobre nós o Espírito Santo e nos deu esse poder, essa autoridade. Aos ministros ordenados. Então, uma vez batizados, todos nós somos chamados a sermos santos, a buscar as coisas celestes. São Pedro exige dos fiéis que todas as vossas ações espelhem esta santidade de Deus, já que vós sois o quê? Uma raça escolhida, uma nação santa, um povo para adquirir para Deus, pois das trevas Deus chama à luz. Veja o quadro da Divina Misericórdia, Jesus misericordioso. Ele ali está num quadro, veja o pano de fundo, é escuro, porque Jesus é a luz do mundo que veio para iluminar as trevas do nosso coração, da nossa vida, dar sentido à nossa existência. E é preciso cultivar, é preciso recorrer a Ele, aproximar-se dEle, como aconteceu na vida de Maria Madalena. Veja, dela foram expulsos 7 demônios. Um demônio só é capaz de fazer um estrago na nossa vida, que dirá 7. Por isso São Pedro exortava, a fim de que pudesse renunciarmos às trevas, para dar espaço, lugar à luz do Senhor.
e ele exortava os cristãos a não viver a vida carnal. Leia 1 Pedro 4:8, por exemplo, que ele fala de luxúrias, concupiscências, embriaguez, orgias, bebedeiras, criminosas idolatrias. São pecados graves. É preciso, pois, o quê? Sair das trevas para que Cristo possa ocupar um lugar em nossa vida, em nosso coração. Sem dúvida não é fácil viver essa grande exigência que Jesus nos faz, mas é por isso mesmo que, ao cumpri-la, vamos nos tornando o quê? Santos, perfeitos, assim como o Pai Celeste, como diz Jesus, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Santo Agostinho nos assegura que aquele que quiser meditar com piedade e perspicácia o sermão que nosso Senhor pronunciou no monte, tal como lemos no Evangelho de São Mateus, aí encontrará, sem sombra de dúvida, a carta magna da vida cristã. De tal modo que qual é a vontade de Deus para a nossa vida? A santidade. Esta é a vontade de Deus, para que evitemos a impureza e que cada um de nós saibamos o que? Possuir o nosso corpo em santificação e honestidade, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Inclusive, Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses 4. A santificação, portanto, consiste em que cada cristão se transforma numa cópia viva de Jesus, um outro Cristo, como diziam os santos padres. E quando a imagem de Jesus estiver formada em nossa alma, então teremos chegado à meta que Deus nos propõe. E somos sabedores que existe ainda muitas pessoas que não creem na ressurreição. Acredita em outras coisas, em objetos que transmitem energia, força positiva, creem nos astros, regendo suas próprias vidas através de princípios astrológicos, seguem outras doutrinas de outras criaturas, ensinamentos esotéricos, forças ocultas e tantas outras coisas que afasta do real sentido do Evangelho. Nós devemos ensinar, pregar, viver a partir do que Cristo nos fala. Vejamos o motivo, por exemplo, de São João Batista ter perdido a sua cabeça. Foi decapitado por causa de que ele anunciou o Evangelho. Ele falou em relação ao adultério que incomoda tantas pessoas, porque vivem no pecado. As pessoas querem que o Evangelho se adapte à vida delas e não é bem assim. Alguns até propagam a ideia, não, Deus é amor, Deus perdoa, embora eu viva no pecado. E isto é uma ilusão, é até mesmo e pode ser uma heresia. Então, voltando a falar sobre São João Batista. Herodes estava convivendo com a mulher do irmão dele. É uma situação de adultério. E simplesmente por causa do que João Batista anunciou, mostrando que ele estava errado, que precisaria deixar esse pecado, a mulher ficou indignada, cheia de ódio, e aproveitou a oportunidade para mandar matar João Batista. Você imagina hoje quantas pessoas ficam incomodadas quando o padre, o sacerdote, fala a mesma coisa sobre o adultério. E somos sabedores que em nosso meio muitas pessoas estão vivendo nessa situação. Às vezes até sabem que estão no pecado e não regularizam a sua situação. E não querem deixar o pecado mesmo sabendo que estão no erro, e têm piamente a certeza de que Deus perdoa. Mas não é isso que ensina o Evangelho. Jesus, quando perdoou a mulher pecadora, ele tinha dito:
vai e não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Irmãos e irmãs, é muito sério. O Evangelho de fato é exigente, por isso nem todos concordam, mas esta é a vontade de Deus, para que sejamos santos, para que possamos ressuscitar com Cristo, não permanecer nas trevas, mas ser iluminado por nosso Senhor. Por isso nasceu a igreja. A igreja nasceu para tornar todos os homens participantes da redenção salvadora e por eles ordenar efetivamente a Cristo o universo inteiro, dilatando pelo mundo o seu reino, para a glória de Deus Pai. E aos apóstolos e seus sucessores, que são os bispos hoje em dia, confiou a Cristo a missão de ensinar, santificar e governar em seu nome e com o seu poder. Mas os leigos também têm um papel fundamental, dado que são participantes do mundo sacerdotal profético e real de Cristo. Tem um papel próprio a desempenhar na missão do inteiro povo de Deus, na igreja e no mundo, que possamos anunciar, praticar, testemunhar a verdade de Deus. Que a nossa fé nos leve a realizar a obra de Deus hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe você e sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saúde, paz e alegria, feliz Páscoa e até outra ocasião, se Deus quiser. Salve Maria!